Aconteceu agora há pouco. É exclusivo, tá? Uma correria, desespero em Samambaia. Tem as imagens? Coloca as imagens na tela. Olha aí, ó. Bota o áudio. Veja novamente o carro arrancando. Esse carro arrancando. Olha a mulher caindo. Esse carro sendo roubado. Agora de manhã em Samambaia, gente. Bandidos estariam então roubando essa caminhonete. E na fuga, na verdade, desse criminoso, as informações estão chegando. Os moradores tentaram impedir que o crime acontecesse. O para-brisa, vem aqui pra mim rapidinho, bota de novo a imagem aqui. Tá quebrado o para-brisa, olha só, eles tacaram pedras, tentaram de alguma forma ali impedir que esse roubo acontecesse. Quase que um homem foi atropelado, viu? Quase. O homem foi atropelado, tá vendo? Acabei de receber a informação, o homem foi atropelado. A gente vai pra lá agora ao vivo, tem a informação agora ao vivo? Tem a informação ao vivo, a Gabriela Faria tá no local, porque a história ganhou capítulos aí e bastidores ainda mais impressionantes, né, Gabi? Porque esse carro que foi roubado, já dá pra ver que aí atrás de você foi recuperado, mas tivemos uma pessoa atropelada e esse carro, ele fazia parte do DF Legal, né, da fiscalização. Que história complicada é essa que aconteceu hoje de manhã em Samambaia, minha amiga? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Cadengue. Boa tarde para o pessoal que está ligadinho aí no Balanço Geral. Exatamente, Cadengue, esse caso acabou de acontecer. Nós recebemos essas imagens, isso foi por volta das 9 horas da manhã. Aconteceu na quadra 508 de Samambaia Norte, enquanto uma funcionária do DF, da Secretaria DF Legal, estava fazendo uma fiscalização ali na região, Cadengue. Inclusive, eles fazem esse trabalho de fiscalização. Quando é para emitir uma multa, aí sim, né, esses funcionários, eles vão com algum segurança, com uma equipe bem maior. Mas neste momento do trabalho desta servidora, estava ela mais uma colega de trabalho, elas estavam apenas fazendo esse trabalho de fiscalização. Receberam uma denúncia ali naquela região e foram fiscalizar. E no momento dessa fiscalização, Cadengue, ela foi abordada por 2 bandidos, tá? A gente não tem informação ainda se eles estavam armados, mas ela foi abordada por 2 bandidos que levaram o veículo dela, que é exatamente isso, essa caminhonete que está bem aqui atrás de mim, porque ela já foi, inclusive, recuperada pela Polícia Militar. A gente vê o estado da caminhonete, Cadengue, ela ainda vai passar por perícia, por isso que ela está aqui. Você mesmo disse aí no início do jornal, tem o retrovisor quebrado aqui, isso é marca realmente de uma pedrada, porque vizinhos, né, moradores ali da região que estavam no momento em que essas servidoras estavam fazendo o trabalho, eles tentaram então jogar pedra, né, no carro para tentar conter esses bandidos, mas em vão. E o que mais chama atenção e preocupa nessas imagens é o momento realmente em que esse bandido ele joga esse veículo, né, para cima, Cadengue, de um morador ali da rua, de um senhor que acaba sendo atropelado, é atendido pelo SAMU e levado às pressas para o hospital. Esta é a última informação que a gente tem atualizada deste vizinho, que no momento ali daquela correria que a gente vê nas imagens, inclusive uma mulher chega a cair no chão, é a proprietária desse carro. O carro é particular, ela utiliza o carro particular para fazer o trabalho e ela chega, Cadengue, a cair no chão, se machuca muito. A informação que nós tivemos, nesse momento ela está na 32ª Delegacia de Polícia prestando depoimento, porque ela chegou a ser agredida também pelos bandidos. Agora, Cadengue, esse carro foi encontrado numa velocidade, porque a gente está falando de um roubo que aconteceu por volta das 9 horas da manhã, né? E esse carro já foi localizado. Ele foi localizado aqui na 319 Sul, aqui próximo ao Conjunto H. E a informação que nós recebemos da polícia é que documentos desses bandidos e um aparelho celular caiu no meio da rua, no momento em que eles roubaram este veículo. Então, mediante a essa carteira, com esses documentos, a polícia conseguiu localizar o endereço do bandido que bate exatamente nessa quadra onde nós estamos, na 319, no Conjunto H. Então, com esse endereço, a polícia veio ao local e encontrou essa caminhonete assim, nesse estado, estacionada deste jeito, né? A gente sabe, né, Cadengue, que quando acontecem furtos, roubos de veículos, os bandidos costumam fazer o quê? Deixar o carro estacionado para que ele esfrie, para saber se tem um rastreador, para saber se alguém procura, se a polícia procura. Esse é o trabalho da bandidagem. Eles deixam o carro estacionado no estacionamento para que ele esfrie. Então, provavelmente foi isso que esses bandidos
bandidos fizeram? Estacionaram um carro aqui depois que cometeram esse crime para esperar se a polícia ia aparecer ou não. E foi o que aconteceu. Inclusive, a gente está com toda a polícia militar aqui. Inclusive, eu vou chamar o tenente Guilherme, né, responsável por essa operação, que está aqui com a gente, para conversar com a gente e explicar mais, Cadengue, sobre essa situação. Tenente, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Balanço Geral. Toda a equipe, um trabalho muito rápido da Polícia Militar. A gente está falando de um roubo que aconteceu às 9 horas da manhã e logo a polícia já foi no encalço desses bandidos a ponto de encontrar o veículo, né? Boa tarde. Boa tarde, Cadengue. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos os telespectadores. Exatamente isso que a Gabi falou, né? Nós tivemos informação aí, via centro de operações, que havia ocorrido um furto, né? Um roubo, por 2 elementos, na quadra 508 aí, conjunto 10, em que uma agente, né, do DF Legal estava fazendo seu trabalho, momento em que dois indivíduos aí renderam ela, atacaram ela, no intuito de roubar seu veículo. E aí, no momento ali, as informações que a gente tem é que moradores da área ali mesmo tentaram ajudar, né, intervir, e aí, nesse momento, jogaram uma pedra, atiraram uma pedra contra os assaltantes aí e vieram acertar o para-brisa do veículo, deixando aquela marca lá. E aí, nessa ocasião aí, onde tudo ocorreu aí no calor do momento, esses 2 indivíduos acabaram perdendo os documentos, celulares e, inclusive, uma ocorrência que eles tinham anteriormente. E aí, de posse desses documentos, os próprios populares levaram até a delegacia. Os policiais civis conseguiram identificar esses 2 indivíduos, levantaram 2 endereços deles. E aí a equipe da Polícia Militar, de posse dessas informações, deslocaram até esses 2 endereços. E aí, no segundo endereço que eles vieram, que essa quadra que estamos, conseguiram localizar a caminhonete abandonada, deixada aí para esfriar pelos assaltantes. E é exatamente isso que eles fazem mesmo, né, tenente? Eles deixam o carro estacionado em um estacionamento para que ele esfrie, para ver realmente se a polícia vai aparecer, se há um rastreador, para depois realmente eles darem o destino aí, que é ou vender ou desmembrar esse veículo todo e vender em partes, né? Exatamente. O modus operandi deles é exatamente isso aí. Deixam em qualquer lugar aí, algum estacionamento, algum local, no intuito de cair no esquecimento. E após isso, verificando que ninguém foi atrás, ninguém localizou, eles dão o destino aí, ou faz o desmanche do veículo, ou vende, ou dá o destino que eles acharem que é pertinente aí, né? Agora, tenente, o senhor falou uma informação muito importante. Pegou o documento, viu o endereço, já foram identificados. Então a polícia já sabe de quem se trata esses bandidos, já está inclusive à procura deles, né? Exatamente. A Polícia Civil e a Polícia Militar já identificou os indivíduos, já sabe quem são e já tem um endereço dos 2, né? Então agora é só intensificar aí e tentar descobrir onde eles estão para que sejam presos, né? E levados à justiça. Tenente, a gente está com o Cadengue lá no estúdio, vou convidá-lo para participar com a gente. Pois não, Cadengue, faça a pergunta, eu repasso para o tenente, tá? Claro, Gabi. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre a fiscalização, DF Legal, a questão da servidora. Mas aproveitando a presença do tenente da Polícia Militar, obrigado pela entrevista ao vivo, né, Gabi? A respeito desses homens, então, identificados como os criminosos. A polícia tem identificação, botaram o carro para esfriar após roubar lá em Samambaia, mas tem já um histórico deles? São velhos conhecidos da polícia? Como é que tá essa situação, tenente? Boa tarde. Boa tarde. Sim, um deles já tinha até uma ficha lá de ocorrência que perdeu junto com os documentos, né? Agora, o outro, creio também que já tem passagem, outras passagens, né? Essa informação a gente ainda não pode confirmar porque tá tudo com a Polícia Civil. Mas um deles, sim, já tem passagem pela polícia. Inclusive, foi um dos documentos que eles perderam no momento da fuga deles lá. Gabi, e sobre as pessoas atropeladas, né? Porque a funcionária, a servidora do DF Legal, ela foi atropelada ou foi outra pessoa que estava na rua, algum morador que tentou impedir esse assalto nessa manhã em Samambaia? Sabe, tenente, também? Então, a informação que eu tive foi que a moradora, ela foi atropelada e... A moradora não, a agente. E um outro morador, um outro vizinho também.
A informação que a gente tem é essa, não temos mais, não temos mais detalhes, se teve algum outro ou não. Entendi. Gabi, eu quero saber o seguinte, né, Gabi? Agora a gente, claro, está acompanhando a repercussão desse caso. O DF Legal já se manifestou dizendo que está apoiando, dando todo o auxílio às servidoras da pasta. Mas eu queria esclarecer, Gabi, por que elas estarem trabalhando com carro próprio, né? Fazendo esse tipo de fiscalização com o carro próprio. Se o DF Legal pudesse explicar pra gente o motivo disso. E, claro, agora, né, Gabi? Acompanhar a repercussão ao longo do dia, se eles vão ser presos em breve ou não. A polícia tá bem perto de prender os dois, né, Gabi? Polícia tá super perto, Cadengue, de prender os dois, né? Inclusive aqui, olha, o meu repórter cinematográfico, o Ricardo Rocha, tá mostrando aqui pro pessoal que tá ligadinho no Balanço Geral, Cadengue, que há marcas aqui, olha, em cima do capô dessa caminhonete, inclusive deste lado e do lado de lá também, né? A perícia vai chegar, na verdade, daqui a pouco. A gente está até aguardando esse momento aqui embaixo também, Ricardinho, olha, muitas marcas aqui. Por quê, Cadengue? A gente recebeu informação de testemunhas, né, que estavam no local. Claro, tudo precisa ser ainda apurado pela polícia. De que um dos bandidos, que teria acontecido da seguinte forma: os dois chegaram, né, abordaram essas duas funcionárias, né, que estavam trabalhando. E aí levaram o veículo, só que no momento em que eles levaram, né, ficou aqui no volante para poder levar o veículo, o outro bandido teria ficado do lado de fora e naquela confusão, porque a gente vê nas imagens aí que há vários moradores que tentam impedir esse assalto. Inclusive você até perguntou para o tenente, a gente sabe de um morador, um vizinho que foi atropelado, esse foi levado pelo SAMU, tá? Para o hospital, a gente não sabe o estado de saúde dele e a gente sabe da história dessa servidora que aparece nas imagens, gritando e caindo ao chão no momento em que ela vai em direção ao veículo. Ela teria sido, inclusive, agredida por um dos bandidos. A gente recebeu essa informação de uma testemunha que estava lá no local. Ela foi agredida por esse bandido, ela está muito machucada neste momento na delegacia prestando depoimento. Então, a gente sabe dela nesse momento em que ela cai, né, porque ela tenta correr. E essas marcas, Cadengue, provavelmente, ou elas são desse vizinho que foi atropelado, ou então dos bandidos, porque a informação que a gente teve é que no momento em que um estava no volante, que arranca com o carro, o outro mais à frente, a gente não teve essas imagens, mas as informações, segundo testemunhas, dizem que um dos bandidos, ele ficou aqui, olha, preso, em cima do veículo. Ele só parou bem mais à frente, quando o comparsa parou o carro, e aí sim ele entrou então para o carona. Então por isso que essas marcas aqui vão ser também, né, fiscalizadas pela Polícia Civil daqui a pouco, pela perícia, para saber se se trata da marca, né, das impressões digitais de um desses bandidos ou deste homem que acabou sendo vítima aí desse absurdo, Cadengue. Isso a gente fala 9 horas da manhã, no momento em que as servidoras estavam prestando um trabalho, um serviço de fiscalização, né, ali na 508 norte de Samambaia, e elas são abordadas por dois bandidos agressivos e que levam o carro dessa servidora, mas que já foi recuperado aí pela Polícia Militar muito rápido também, né? A gente está falando de um assunto que a gente ainda está pegando informação do roubo, mas o carro já está aqui, né, Cadengue, atrás de mim, né? Não, com certeza, Gabi. A gente espera ainda daqui a pouquinho trazer aí a prisão desses dois envolvidos no crime. Ó, a perícia chegando aí, Gabi. Pode voltar com a gente ao vivo, trazendo mais detalhes e tomara também se informe pra gente a prisão desses criminosos. Toda a recuperação para essa servidora. E olha só, o DF Legal acabou de enviar uma nota informando que os servidores são autorizados a fazer o trabalho de fiscalização com os carros próprios. Então, esclarecendo essa informação, ela estava utilizando a caminhonete dela pela manhã em Samambaia e foi vítima desse assalto.